Olá, seres de luz, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, não estou conseguindo gravar mais vídeos na semana, até peço desculpas para vocês, por conta da correria mesmo, né? Atendimentos, cursos, reciclagens e etc, etc, etc. Mas eu vou tentar gravar pelo menos um vídeo por semana, ok? Enquanto isso, deixem seu like, curtam o nosso vídeo, nos curtam também lá na página do Instagram. E hoje a gente vai falar sobre um assunto super legal. Estava conversando um dia desses até com colegas terapeutas e a gente estava comentando sobre isso. E aí eu falei, por que não fazer um vídeo sobre isso? Que é um tema bem interessante. Um tema que não era muito falado, mas de um tempo para cá tem sido bastante comentado, né? A Cristina Cairo, que é uma pessoa fantástica, eu adoro. Um dia ainda vou fazer os cursos dela, que são maravilhosos, lá no instituto dela. Ela fala muito sobre isso. E hoje eu trouxe um pouquinho aqui para vocês, até para vocês entenderem. Inclusive, eu tinha um grupo de mulheres que uma vez nós falamos sobre isso e elas acharam super interessante. Foi uma live bem produtiva, por sinal. Então, eu vou comentar um pouco com vocês, dar uma pincelada assim no geral. E se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários, tá bom? A gente vai falar sobre os setênios. O que são setênios? É a vida dividida em ciclos de 7 em 7 anos. Só, pessoal, que eu vou ter que ler aqui porque é muita coisa, o material é bem extenso. Eu vou procurar, assim, não ser muito longa, ler e explicar rapidamente, até para que não fique um vídeo, assim, de tanto tempo. Porque a gente fala, eu vou tentar ser objetivo, mas sempre a gente passa aí dos 20 minutos, né? Mas eu vou tentar ficar dentro dos 20 minutos, tá bom? E dúvida que se vocês tiverem, deixem nos comentários que depois eu respondo para vocês, ok? Então vamos lá. Rudolf Steiner, que foi um filósofo e educador húngaro-austríaco, né? Ele foi o desenvolvedor dessa antroposofia, que nada mais é do que uma linha de pensamento que estabelece uma pedagogia do viver. Essa ciência parte do princípio de que o ser humano tem que conhecer a si mesmo para poder assim conhecer o universo, pois todos fazem parte de integrante de um sistema. Ok, primeiro a gente tem que se conhecer para conhecer os outros. Isso aí, fechado, tô com ele. A teoria dos setênios foi criada a partir da observação dos ritmos da natureza, e segundo essa teoria, a vida é dividida em fases de 7 em 7 anos, onde podemos compreender com mais facilidade a condição cíclica da vida. Em cada uma das fases, somamos mais conhecimentos para as nossas vidas e buscamos novos desafios. Então, a gente tem os setênios do corpo. Dentro desses setênios, eles dividiram em algumas fases. Os setênios do corpo, quais são? Os 3 primeiros ciclos da vida, que vai do 0 aos 21 anos, são denominados os setênios do corpo. É o período em que há o amadurecimento físico do corpo e a formação da nossa personalidade. Aí a gente vai ter os setênios da alma, né, que são os 3 ciclos posteriores, que vão dos 21 aos 42 anos de idade. É nesse período em que superamos experiências básicas vividas. Nele nos inserimos na sociedade e fazemos escolhas como em que área vamos trabalhar, se vamos casar, se vamos conviver mais com amigos, com família, se vamos ter filhos ou não, etc. Os últimos setênios, que são apenas após os 42 anos, chegando aí aos últimos setênios, acontecem quando estamos preparados para a imersão na vida com profundidade, maturidade e espiritualidade. Por isso que a gente vê que tem muita gente aí que depois dos 40, 40 e poucos anos, parece que a pessoa muda radicalmente, né? Alguns até para melhor, outros para pior, diga-se de passagem. Mas assim, eu acho que as pessoas realmente elas se tornam mais maduras, mais espiritualizadas e também tá dentro aí do que esse filósofo nos apresenta. Então vamos lá, são fases da vida e a gente vai ao conhecimento e reflexão sobre esses ciclos. Do 0 aos 7 anos, ele informa que esse setênio a gente chama ele de ninho, né? É o primeiro ciclo, é a primeira infância. Aqui está a fase de individualização, quando ocorre a construção do nosso corpo, que já foi separado da nossa mãe, e ocorre a construção da nossa mente e da nossa personalidade. Nesse setênio é importante viver o momento livre, as brincadeiras, a corrida. A criança precisa conhecer seu corpo, precisa conhecer tudo que está em volta dela aí, assim como também os seus limites. E aqui, do 0 a 7 anos, a gente forma as nossas percepções para o mundo. Por isso, pessoal, é uma fase muito importante. Os pais têm que tomar muito cuidado com o que falam para a criança, que tipo de castigo que dão para a criança. Lógico, tem que ter limite, óbvio que tem que ter limite. A criança, ela pede um limite, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso muitas vezes, nessa fase aí do ninho, né, onde a gente está formando aí as nossas percepções, a nossa personalidade, a nossa mente, podem ficar aí crenças limitantes, podem ficar algumas coisinhas aí que não são legais,
e vão perdurar aí pro resto da vida e vão nos seguir. Muitas vezes a gente acha que a gente não é capaz por um monte de coisa. Por exemplo, uma criança que é muito peralta, muito desastrada. Nossa, menina, mas você não faz nada direito, você é um desastrado, nada na sua vida vai dar certo. O que essa criança vai crescer na cabecinha dela? Puxa, eu não sirvo pra nada, nada na minha vida vai dar certo. Olha a criança limitante, né? Plantar a sementinha em você. Então a gente tem que tomar muito cuidado enquanto pais, enquanto educadores, o que a gente vai passar para as nossas crianças, tá bom? Aí tem o setênio, que é dos 7 aos 14 anos, que é o sentido de si e autoridade do outro, né? Esse segundo setênio que vivemos é o que permite um profundo despertar do sentimento próprio. Os órgãos que se desenvolvem nesta fase são os pulmões e coração. Não que eles não estejam desenvolvidos, eles estão, mas eles desenvolvem completamente. É nesta fase que a autoridade dos pais e também dos mestres ganha um papel de importância, pois serão eles os mediadores do mundo na qual a criança será inserida. É importante verificar, no entanto, que a autoridade excessiva fará a criança ter uma visão cruel e pesada do mundo. Estão vendo o que eu acabei de falar? Contudo, se a autoridade e a cobrança dos pais e professores é mais fluida e sem ressonância, a criança achará que o mundo é libertário, e isso fará com que ela não tenha comportamentos perigosos e nem que seja inibida. É, portanto, o papel dos adultos determinar a imagem do mundo que a criança terá. Então, isso cabe a nós, principalmente enquanto pais, ok? Aí temos a fase dos 14 aos 21 anos, que é a crise da identidade, que é a famosa aborrecência, né? Que todo mundo fala, que todo mundo já passou por isso, eu também já passei. Nesta fase de puberdade e adolescência, vive-se a busca pela liberdade. A gente quer criar asas e ir para o mundo, né? É a fase em que não se quer pais, professores e outros adultos pegando no nosso pé. Fato. Todo mundo passa por isso e é verdade. Aqui o corpo já está formado e é quando acontecem as primeiras trocas com a sociedade. É o momento em que se questiona tudo e a todos. Mas aqui também é a fase do discernimento. É quando as escolhas de carreira e profissão são feitas. Época do vestibular, época do primeiro emprego, início da liberdade da vida econômica, muitas vezes início aí de namorinhos, etc, né? Dos 21 aos 28 anos, independência e crise do talento. A individualização ganha força nesse setênio, na tentativa da estabilização de vida, né? Dos 20 aos 21 anos, geralmente você já tá ali, né? Já teve o primeiro trabalho ou outros, você já tá financeiramente aí um pouco mais independente, não dependendo dos pais, né? É quando há o fim do crescimento corporal e começa um processo de crescimento espiritual e mental. Muitas vezes é a época em que não se mora mais com a família, não se mora mais com os pais, né? E quando já não está mais na escola. Sendo assim, encerrou-se um ciclo para abrir-se aí um ciclo de emprego, autoeducação e desenvolvimento dos seus talentos. É um ciclo de emancipação em todos os níveis. Ainda assim, é uma fase em que os outros influenciam muito na tomada de decisão da gente, pois a sociedade dirá o ritmo da vida de cada pessoa. Nesse setênio, os valores, lições da vida e aprendizados começam a ter mais sentido. Nossas energias estão mais pacificadas e ter nosso lugar no mundo passa a ser o nosso objetivo principal. Quando não se atinge os objetivos, muita ansiedade e frustração são geradas. Vocês já ouviram falar que nessa fase aqui muitas pessoas perderam a vida? Janis Joplin, Amy Winehouse, né? Dizem que tem muito a ver com o setênio, com os ciclos de vida. Eu nunca pesquisei ao fundo, mas se vocês quiserem, dá uma pesquisada aí no Google, que eu acho que vocês vão encontrar coisas bem interessantes sobre isso aí, tá bom? Dos 28 a 35 anos, temos as crises existenciais. Quem nunca ouviu falar na crise dos 30 anos? Pois é, ela faz parte desse setênio aí, e há uma explicação para sua existência. Nesse que é o quinto setênio, iniciam-se as crises de vida. É quando há um abalo de identidade, a cobrança pelo sucesso ainda não atingido e o início das frustrações, né? Aí a gente pode ter alguma coisa assim, alguma tristeza por não ter atingido as coisas que a gente quer. Às vezes a gente tem certeza de... Às vezes não, na maioria das vezes nessa fase você tem certeza de que você não pode ter tudo, de que você não pode fazer tudo, então aí as crises existenciais começam. Existe muita sensação de angústia e de vazio entre aqueles que estão nesta fase, dentro desse setênio. Os gostos mudam, as pessoas têm a sensação de não se conhecerem, sentem-se impotentes durante uma passagem da juventude para a maturidade, quando tem que deixar o lado da impulsividade para encarar a vida com mais responsabilidade. Dos 35 aos 42 anos é a crise da autenticidade. Este setênio tem ligação com o anterior, onde as crises existenciais começam, mas aqui vive-se uma crise de autenticidade gerada pelas reflexões ocorridas no ciclo anterior. Então, no anterior você pensa, e aqui você vai
refletir sobre tudo que você pensou no ciclo anterior. É quando se busca a essência em tudo e em todos, nos outros e em nós mesmos. Há um desaceleramento do ritmo da mente e do corpo, o que faz com que seja mais fácil para que a gente alcance frequências mais sutis de pensamento. A gente consegue parar e centrar e pensar melhor. Nessa fase aí dos 35 aos 42 anos, é muito importante a gente ir atrás de coisas novas para fazer. Né? Fazer um curso. Ah, eu tô a fim de fazer um curso de natação, não sei nadar. Vai, faz o curso de natação. Gente, é muito bom. Experiências novas. E isso não só dentro do setênio, tá? Dos 35 a 42 anos. Isso em qualquer fase da vida da gente. Tá bom? Aprendizado é sempre bem-vindo. E não tem idade, gente. Não tem idade. Eu me recordo que o meu irmão, na época que fazia faculdade, sempre falava que na classe dele tinha acho que 2 ou 3 senhores fazendo faculdade. Tipo assim, 50 e poucos, 60 e poucos anos. Talvez a pessoa vá trabalhar com aquilo? Não. Mas de repente era um sonho que ela queria realizar? Era. É tarde? Não. Tem idade? Não. Eu terminei meu doutorado com 50 anos. Então, assim, acho que não tem idade. Era um sonho que eu queria realizar, fui atrás, realizei e é isso aí. E se vier outras coisas, aí a gente tem que continuar, né? Sempre continuar. Aprendizado é algo que ninguém nunca tira, então não tem idade. Ah, tô a fim de fazer faculdade, mas eu tenho 60 anos. E daí? Vai e faz. É você que tá com vontade. A realização é sua, o desejo é seu. Então, é bem por aí, ok? Dos 42 a 49 anos, fase do altruísmo, querer manter a fase expansiva. Nesse ciclo, sente-se um ar de alívio, um recomeço, uma ressurreição, digamos assim, né? A crise dos 30 já passou, já perdeu força, até o momento em que se busca de forma desesperada por coisas novas que façam que a vida tenha sentido. Foi isso que eu falei. Você quer fazer outros cursos ou aprender outras coisas, né? Fazer aí uma transição de carreira. Então, bora, gente, bora, porque idade tá aqui, ó. A idade cronológica, ela existe sim pra gente saber que a gente tá envelhecendo, nossas células estão envelhecendo, né? Até para que, quando forem feitos estudos, a pessoa que tem 30 anos, o corpo reage de tal forma, a pessoa que tem 50 reage de tal forma, a pessoa que tem 70 reage de tal forma. Então, precisa dessa idade cronológica, mas a idade tá aqui, ó. Se você colocar na sua cabeça, ah, eu tenho 90 anos, eu não consigo fazer mais nada, realmente você não vai conseguir, né? Mas se você falar, não, eu tenho 70, mas, poxa, eu quero começar uma atividade física, eu vou começar? Você vai, começa e se dá bem. A gente vê tantos casos aí, então o que eu tô falando não é nenhuma bobeira, né? A fase dos 42 a 49 anos é a fase em que se pensa com menos melancolia sobre as questões existenciais e se age mais. É quando aquilo que ficou mal resolvido começa a ser solucionado. Por vezes é quando as pessoas pedem demissão de um emprego que já não suportam mais, pedem o divórcio ou mesmo resolvem ter um filho. É quando nos sentimos saudosistas e queremos reviver as memórias da adolescência, de quando éramos jovens, né? Tanta coisa aí, que é uma fase muito gostosa. Essa fase é fruto de medo do envelhecimento. Então, muitas vezes a gente quer voltar lá atrás. Ah, eu quero ser sempre jovem. A gente vai ser sempre jovem aqui, na mente, né? Isso aí ninguém tira de você, basta você querer. Dos 49 a 56 anos é a fase do ouvindo o mundo. Aqui é o desenvolvimento do espírito. Este é um setênio positivo e tranquilo. É quando você percebe que as forças energéticas voltam a ficar centradas na região central do corpo. O sentido da ética, do bem-estar, da moral e das questões universais e humanísticas também se mostram em maior evidência. Nesta fase, a vida está mais consciente a respeito do mundo e também sobre nós mesmos. Eu tô nessa fase, gente. Eu tenho 50 anos. Tô aqui, ó, tô nessa fase que eu tô ouvindo o mundo aí. É muito legal, né? Essa coisa de se espiritualizar, da gente voltar pra dentro da gente mesmo. Eu acho que não só porque eu sou psicanalista e terapeuta, eu faço isso, todo mundo deveria fazer esse exercício. Acho que se eu não fosse, eu faria também. Porque é bom, gente, o autoconhecimento é tudo. Se você se conhece, se você sabe tudo que tá, que as caixinhas, tá tudo guardadinho aqui dentro, com certeza você vai conseguir externar isso pro mundo de uma forma melhor. Então, pensem nisso aí, tá bom? 56 a 63 anos, fase da abnegação e da sabedoria. Segundo a antroposofia, a partir dos 56 anos, há uma busca muito brusca pela mudança nas pessoas e na forma como se relacionam com o mundo. Essa fase evidencia uma volta para dentro de si próprio. Nesse setênio é importante estimular a memória e a mudança de hábitos. Isso porque o período da aposentadoria pode se mostrar como algo limitador, principalmente para quem sempre focou na vida, status profissional, e agora acredita que não vai ter outra forma de se autorrealizar. Por exemplo, a pessoa se aposenta e fica ali parada, fala, nossa, tô me sentindo inútil. Não, gente, vai fazer curso, vai aprender um esporte novo, vai aprender uma língua nova, vai fazer um intercâmbio, por que não? A idade não te limita de nada, a não ser que você tenha limitações. Se você não tiver, gente,
Bora, né? Bora, porque atrás vem gente, né? É o último setênio, mas calma. Não tô querendo dizer que todo mundo vai morrer aí, não. E nem que a vida vai acabar. Na verdade, só significa que essa estagnação chegou, né? É indispensável cuidar da saúde mental nesse período, pois o sentimento de velhice pode trazer com que a gente se arrependa de coisas que deixamos para trás, que deixamos de fazer, mas a gente ainda pode fazer, né? Então, bora, vamos continuar. Enquanto a gente estiver aqui, a gente tem que continuar, tem que seguir. Dos 70 anos em diante, nessa etapa, a possibilidade de novas combinações, maior ligação com a intuição e o desejo de efetuar mudanças radicais. Não tem gente que fala, eu tenho 70 anos, mas agora eu vou começar a fazer fisiculturismo. Gente, a pessoa ganha campeonato. Por quê? Por causa disso, mudança radical, né? Então é possível viver aqui uma crise que surge com o intuito de encontrar uma maturidade mais cheia de sentido. Não é como a crise dos 30 anos, mas é uma crise que eu digo crise assim, no sentido de vai se pensar, vai te fazer pensar, né? E agora a gente vai entrar aí no sentido do número 7, que é uma coisa muito legal. As pessoas falam, poxa, mas esse negócio de setembro é legal. Mas por que o número 7? Por que de 7 anos? Né? É uma pergunta que todo mundo se faz. Quando eu fiz essa live com as meninas, elas me perguntaram, tá, mas por que os 7 anos? Então, muitas culturas, o número 7 é um número muito forte energeticamente. Na Bíblia, por exemplo, ele aparece mais de uma vez, como, por exemplo, o mundo foi feito em 7 dias, existem 7 pecados capitais e por aí vai. 7 chakras principais, e aí a gente vai indo, né? Além do mais, matematicamente falando, esse número é considerado perfeito, porque ele é o único que não é múltiplo e nem divisor de nenhum outro algarismo. Então, claro, né, a teoria dos setênios, ela não explica o sentido da vida, mas ela nos ajuda a entender que a gente não está sozinho nas crises que podem surgir pelo caminho, que isso acontece com todo mundo, e elas fazem parte das fases da nossa existência enquanto seres humanos. Uma hora as coisas se ajeitam, se transformam em aprendizados. A gente só tem que saber que a vida é cíclica e que tudo tem o seu tempo. Por isso aí de 7 em 7 anos. Tá bom, pessoal? Mas é bem interessante. Procure no Google, procure no YouTube sobre os setênios. A Cristina Cari, como eu falei, ela tem vídeos muito interessantes sobre os setênios da vida. Procurem, que é um tema bastante interessante. Ok? Gratidão e até o próximo vídeo.